E, gente, a gente continua a te dar dicas de jardinagem. Vamos fazer aí na sua casa um jardim tropical? Dá uma olhada. Olá! Hoje nós vamos falar sobre paisagismo e sobre um dos estilos que eu particularmente mais gosto. Hoje nós vamos falar sobre o paisagismo tropical, que eu adoro, e vou mostrar algumas dicas e alguns conceitos que nós utilizamos quando projetamos, quando criamos um jardim dentro dessa concepção. No estilo de paisagismo tropical, nós utilizamos formas mais orgânicas, mais naturais. Procuram-se usar mais folhagens, plantas com formas, texturas e cores diferentes, criando uma harmonia como se você estivesse na mata, na natureza. Como vocês podem ver aqui, nós temos uma diversidade enorme de plantas, com tamanhos, formatos, cores, e é isso que a gente busca utilizar ao criar esse estilo de paisagismo. Uma das estratégias que nós utilizamos para criar um paisagismo mais tropical é proteger as plantas menores, as plantas de base, com plantas maiores. A grande maioria das folhagens que nós utilizamos na parte de baixo, nos maciços, nos volumes de base, são plantas de meia sombra, ou seja, preferem não receber sol o dia inteiro, gostam de um solo mais úmido e bem rico em matéria orgânica. Para isso, é importante fazer mais ou menos o que eu tenho aqui, proteger com plantas maiores as plantas menores. Então, ao criar estes maciços, essas composições, nós utilizamos plantas maiores ao fundo ou protegendo as plantas médias e menores, criando áreas de sombra e meia sombra. Assim você consegue compor com mais elementos, com mais folhagens e consegue protegê-las, não só do sol, mas até em algumas situações do frio, como por exemplo da geada. Então a grande dica para criar um jardim tropical, para ter um jardim com esse estilo na sua casa, é primeiro você pensar que você precisa de um solo rico em matéria orgânica, muito bem nutrido e sempre muito bem regado. São plantas que na sua maioria gostam muito de umidade. E também fazer essa composição com plantas de meia sombra na base, com volumes, formas, formatos diferentes, folhas grandes com folhas pequenas, sempre tentando criar uma volumetria, as plantas maiores atrás, médias no meio, intercaladas, e plantas menores fazendo o acabamento. Agora nós vamos mostrar algumas dessas plantas, algumas das que a gente mais utiliza nesse estilo de jardim. E você, gosta desse estilo de plantas? Então separa um espaço na sua casa, começa a criar um canteiro, um jardim. Eu tenho certeza que você vai se apaixonar.